Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thalisson Faleiro mais uma vez aqui no nosso querido canal do YouTube Direito com o Faleiro e hoje um conteúdo muito, mas muito importante mesmo para você que está estudando para as provas de concurso público e que deseja ser aprovado. Queridos, olha só, eu recebo diariamente lá no meu Instagram alunos em todo o Brasil questionando e perguntando: Faleiro, como fazer um bom mapa mental? Primeira coisa, senhores, você tem que ter conteúdo. Você tem que saber o que está sendo escrito no seu mapa mental. Então é sempre importante um estudo prévio. Você estuda a matéria, com videoaulas, com a leitura do PDF e posteriormente realiza o seu mapa mental com tudo aquilo que você aprendeu. Fácil, tranquilo. Algumas pessoas me questionam assim: Faleiro, é bacana eu comprar um material de um terceiro, ou seja, um mapa mental de uma terceira pessoa? Eu particularmente acho isso horrível. Não é bacana. Por quê, Faleiro? Olha só. Quando eu faço um mapa mental, ele mapeia a minha mente, ele serve para mim. Se eu comprar um material pronto de um terceiro, esse material que foi feito é para essa pessoa. Então pressupõe que ele não serve de base para mapear a sua mente. Eu particularmente não gosto. Então eu sugiro aos meus alunos que você crie o seu mapa mental. E a partir de hoje, eu vou colocar vários vídeos aqui trazendo como fazer um mapa mental, criando um mapa mental juntamente com você, e você fazer o seu mapa mental. Acredita em mim, filho, presta atenção no que eu vou dizer e não me irrita. O mapa mental de hoje que eu vou trazer para vocês é sobre o artigo 28 da Lei de Drogas. Tudo o que você precisa saber sobre o artigo 28 da Lei de Drogas está nesse mapa mental que eu criei para vocês com muito carinho. É importante que você faça o seu, acompanhe comigo e presta atenção nessa aula, porque tudo que pode ser cobrado na sua prova de concurso público está aqui. Artigo 28 da Lei de Drogas, é isso mesmo. Se o seu concurso público cai Lei de Drogas, é claro que será cobrado o artigo 28, posse para consumo pessoal. Então vem comigo, vamos criar o seu mapa mental. Vamos lá? Queridos, preste muita atenção. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele traz posse para consumo pessoal, ou seja, a conduta do usuário de drogas. Perceba que o 28 fala do usuário e o 33 fala do tráfico propriamente dito, que será abordado em aulas posteriores. Bacana? Então vamos lá. Primeira conduta, a primeira questão que a gente tem que saber para as provas é: usar droga é crime? E aí, meu querido, eu te questiono, você mesmo, usar droga é crime ou não? Perceba, quando eu falo usar droga, obviamente o verbo do tipo penal é usar. E perceba, se alguém te questionar se usar droga é crime, você tem que ser muito técnico para responder. Porque perceba, a conduta prevista no artigo 28 diz mais ou menos assim: quem adquirir, guardar, tiver em depósito ou transportar ou trouxer consigo drogas para consumo pessoal em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Perceba que o caput do artigo 28 trouxe apenas alguns verbos e não trouxe o verbo usar. Então olha que bacana, se alguém te questionar assim, ó, de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas, usar droga é crime? Perceba que não. Por que, Faleiro? Porque o verbo usar não está contemplado no artigo 28. Queridos, mas você há de concordar comigo, para que alguém possa usar drogas, ele precisa antes, de forma pretérita, adquirir. Então, quando alguém é apenado por ter usado drogas, ele não está sendo apenado propriamente pelo verbo usar, ele está sendo sancionado pelo um verbo anterior, que seria o verbo adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Falaria aí, qual é a resposta para a prova? Usar droga é crime? Sim, não pelo verbo usar, mas pelo verbo pretérito passado previsto no caput do artigo 28. Bacana? Então leva para a prova que esses são os verbos do caput. No parágrafo 1º, tem outros verbos que você vai acompanhar na leitura da sua legislação. Diz: colher, cultivar, plantar para consumo pessoal, pequenas quantidades de drogas. Bacana? Então vamos lá. O caput do artigo 28 e o parágrafo 1º são as condutas criminosas do usuário. Aí nós temos as penas. Quais são as penas aplicadas ao usuário? Como você pode ver, nós temos advertência, bacana,
prestação de serviços à comunidade, que eu resolvi chamar de PSC, para o nosso bizu ficar legal. PSC, prestação de serviços à comunidade. E a terceira pena, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, aqui nós temos as 3 penas que podem ser aplicadas ao usuário. Só que aí vem uma questão um pouco melhor na sua prova, porque essas são as 3 penas aplicadas ao usuário de drogas. O que você já pode perceber? Não podemos falar em pena privativa de liberdade ao usuário. Nunca, não tem, senhores, não pode. O usuário não pode ser preso. É isso mesmo? O usuário não pode ser cerceado de sua liberdade. Não tem cadeia, somente advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aí já surge aqui, ó, qual é o prazo. Isso é muito importante para as provas, porque aqui é um decoreba. Qual é o prazo, faleiro? Se o agente for primário, então a prestação de serviços à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ela vai perdurar por prazo de 5 meses. Perceba, primário, prazo de 5 meses. Caso seja reincidente, né, no artigo 28, prazo de 10 meses. Então perceba, nós temos 5 meses para primário e 10 meses para reincidente. Perceba que o prazo aqui é tão somente para prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É claro que a advertência não se fala em prazo. Por que não, faleiro? Porque a advertência é uma pena imediata, né? O juiz vai advertir o usuário. Não faça mais isso, usuário. Não use drogas, né? Algo do tipo assim. Bacana? O que mais que você tem que saber? Queridos, nós temos o parágrafo 6º, que ele tem que ser visto juntamente com as penas do artigo 28. Por quê, faleiro? O parágrafo 6º diz assim, olha, no que tange à pena de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, se o usuário sem justificativa, ou seja, de forma injustificável, não quiser cumprir a prestação de serviço e a medida educativa, ele será submetido de forma sucessiva pelo juiz a admoestação verbal e multa. É isso mesmo. Então aqui, ó, no parágrafo 6º, se ele não cumprir as penas que foram impostas, ele será submetido de forma sucessiva à admoestação verbal e multa. Lembre-se que tem que ser sem justificativa, tá? De forma injustificável. Isso cai em prova, meus queridos. Vem comigo, olha só. O que mais que você tem que saber? O prazo prescricional. Qual é o prazo prescricional do artigo 28? O prazo prescricional está previsto lá no artigo 30, ok? Que é prazo de 2 anos. Isso aqui também é decoreba e cai nas provas de concurso público, ok? Perceba, já falamos da conduta, já falamos do parágrafo 1º, já falamos das penas, qual é o prazo do parágrafo 6º, do prazo prescricional. Vamos entrar agora num tópico bem polêmico que cai nas provas de concurso público, que são as teorias aplicáveis ao artigo 28. Queridos, perceba, quando você estuda direito penal, você aprende o conceito de infração penal. Infração penal é um gênero que tem 2 espécies, crime e contravenção penal. Quando eu falo dos crimes, tem 2 penas privativas de liberdade e uma pena pecuniária. Quem comete um crime será submetido a reclusão, detenção e multa. Quem comete contravenção penal, que é gênero também da infração penal, será submetido a prisão simples e multa. Perceba, quando eu falo do artigo 28, você percebeu comigo que não tem reclusão, não tem detenção, não tem prisão simples e também não tem multa. E desse ponto surgem as teorias que explicam o artigo 28. Como assim, faleiro? Se o artigo 28 não tem reclusão, não tem detenção, não tem multa, não tem prisão simples, questionaram se o artigo 28 realmente é um crime ou uma contravenção penal. E aí surgem 3 teorias que explicam o artigo 28. O professor Luiz Flávio Gomes, que morreu, né, infelizmente, né, foi uma perca para o nosso direito como um todo, um grande jurista, um grande penalista, morreu Luiz Flávio Gomes recentemente, mas o professor Luiz Flávio Gomes, ele dizia que o artigo 28 não é crime nem contravenção penal,
Ele dizia, né, Luiz Flávio Gomes, que o artigo 28 é uma infração penal sui generis. O que é sui generis? É aquilo que não é crime nem contravenção penal, é uma criação nova do direito. E para ele ocorreu a descriminalização. Ok? Para o professor Luiz Flávio Gomes, o artigo 28 ocorreu descriminalização. Eu já preciso te contar que, apesar da teoria de Luiz Flávio Gomes ser legal, ser bacana, essa não é a teoria adotada para as provas de concurso público, tá? Já vou riscar ela, porque essa não é a teoria adotada. Para as provas de concurso público, nós vamos adotar a teoria do STF e do STJ. Vou até colocar de vermelho para vocês. Ocorreu a despenalização. Despenalização. É isso mesmo. Despenalização ou despenalização moderada. Para os nossos tribunais superiores, STF e STJ, o artigo 28 continua sendo crime, mas é um crime sem pena privativa da liberdade. E essa é a teoria que você vai levar para a sua prova, ok? E esqueça o que o LFG disse, o Luiz Flávio Gomes disse. Esqueça também para as provas objetivas o que a doutrina moderna diz. Eu vou te contar o que a doutrina moderna diz. Vou citar aqui Rogério Greco, Rogério Sanches, outros penalistas conhecidos no Brasil, que eu sou fã desses caras, eles falam que ocorreu a descarcerização ou desprisionalizamento, ok? Mas pode confiar aqui no faleiro. Para a sua prova de concurso público, adotamos a despenalização ou despenalização moderada. Então vamos riscar doutrina moderna, vamos riscar Luiz Flávio Gomes e para a sua prova ficaremos com STF e STJ despenalização. Bacana? O que mais que você tem que saber para a sua prova, meu querido? Vem comigo. Nós temos que conhecer, senhores, o parágrafo 2º, que diz: para determinar se a droga destinava ao consumo pessoal, o juiz. Primeira coisa, senhores, como saber se é traficante ou se é usuário? Quem é que vai determinar se a droga apreendida era para o tráfico de drogas ou era para o consumo pessoal? De acordo com o parágrafo 2º, não pode ser o delegado, não pode ser o Ministério Público, tem que ser o juiz. É isso mesmo, meus queridos. As provas vão trocar, tá? A sua prova de concurso público vai dizer que o delegado que vai averiguar, vai dizer que é o advogado, que é o Ministério Público. Não, não é assim. É o juiz que vai averiguar pelos requisitos previstos se a droga destinava ao consumo pessoal ou ao tráfico propriamente. Queridos, muitas pessoas, de forma errada, de forma errônea, acreditam que a quantidade, por si só, pode ser um elemento definitivo para saber se é traficante ou usuário. Nada disso. Se você der uma pesquisada aí no Google, você vai perceber alguns julgados dos nossos tribunais superiores aonde decidiu que 16 quilos de maconha era usuário. 16 quilos, faleiro? É isso mesmo. Por quê? Porque quantidade é somente um requisito. A quantidade, como você já pode ver aqui, não pode ser o elemento definitivo. O juiz vai analisar, vamos contar, o juiz vai analisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos. É isso mesmo. O juiz, para saber se era traficante ou usuário, ele vai analisar 7 requisitos para, no final, decidir se era usuário ou se a droga destinava para o tráfico. Bacana? Se você ler o parágrafo 2º do artigo 28, você vai ver que na legislação a ordem é um pouco diferente, mas aqui a ordem não altera os fatores, ok? Vamos decorar? E aqui tem um bizu bem legal. Olha o bizu para você decorar. Quais são os requisitos? Ana colocou a droga CSP no quarto. Decora aí. Ana colocou a droga CSP no quarto. Como assim, faleiro? O A é de antecedentes do agente. O juiz vai analisar os antecedentes do agente. A natureza da droga também deve ser verificada. As condições em que se desenvolveu a ação, o local da apreensão, a conduta do agente, a droga que não serviu para nada, só para ajudar no nosso bizu, CSP, circunstâncias sociais e pessoais. E para finalizar, no quarto a gente apaga o RT, o RTO, e fica com de quantidade. É isso mesmo, meus queridos, decore o nosso bizu. Ana colocou a droga CSP no quarto. Queridos, confia no faleiro, tá?
Tudo o que você precisa saber sobre o artigo 28 da Lei de Drogas está nesse mapa mental. Agora eu quero desafiar você mesmo. Eu quero que você crie o seu mapa mental, faça aí o seu mapa mental do artigo 28 para você decorar, faça questões sobre esse tema e você vai perceber que as questões sobre o artigo 28 se resolvem com esse mapa mental. Faça o seu, tire uma foto aí e me mande lá no Instagram lá, que eu quero fazer o repost do seu mapa mental. Bacana? É muito bom estar aqui com vocês, estamos juntos sempre, é tudo nosso, nada deles, estamos juntos. Tchau, obrigado!